Diário possível, mas inventado. Data, Quando os 3 pássaros se alinharem com o sol. local. Numa charneca em Delfos. Eu gosto muito de oráculos. Eu confesso que quando a minha vida tá meio bagunçada, eu recorro a essa forma de resposta. Eu fico pensando que se eu vivesse lá na Grécia Antiga, aquela que habita a minha cabeça, não a de verdade, eu certamente seria a pessoa que faria uma longa viagem a Delfos para ouvir o futuro. Eu chego lá, sacrifico uma ovelha, sacerdotes escrutinam as vísceras em busca de sinais, e enfim eu sou levada à pitonisa. Faço a minha pergunta, ela inala os vapores mágicos da grande serpente Piton, e a sua voz muda porque não é mais sua, é a de Apolo que toma o seu espírito. E ela me responde com frases que eu não entendo, porque a linguagem dos oráculos é assim, cifrada, simbólica. É poesia, como Homero fazia, é o mesmo tipo de verso. Aí eu vou embora carregando essas palavras, esses sinais dos adivinhos, pensando sobre de que forma elas respondem à minha inquietação. E talvez eu entenda, depois de analisar centímetro por centímetro de cada sílaba, de cada som e de cada metáfora. Eu posso entender tudo errado. O oráculo não erra jamais. É a minha leitura que pode se enviesar. Afinal, o pássaro não era um bom augúrio, era o contrário, e o amor não chegaria. A serpente, no fim das contas, tinha a ver com aquela dívida, não com o casamento. Puxa, estava tão claro. Tudo depois faz sentido. E toda metáfora ganha uma interpretação nova e possível. Já eu não tenho interesse nenhum pelo futuro. Pelo menos pelo meu futuro. Serei rica? Terei um amor? Morarei no estrangeiro? Não tenho interesse em saber. Nenhumzinho. Nem pelo que vai acontecer hoje eu tenho curiosidade, quanto mais em oráculos divinatórios sobre daqui a alguns anos ou meses. E eu nem tô dizendo que são charlatanices, até poderia, mas acho que cada um acredita no que quer. Talvez seja uma falta de ansiedade. Pode ser até um tipo de preguiça e pragmatismo. Já tenho questões demais para lidar no agora, porque vou começar a lidar agora com questões futuras. E com as dúvidas presentes, eu tenho a minha presença. Eu gosto do presente e de estar consciente no presente para que no futuro eu me lembre. Eu fiz o melhor que eu podia e prestei sim a devida atenção nas escolhas, sabendo que todas as escolhas são certas e erradas ao mesmo tempo, porque bifurcam os caminhos e a gente nunca vai saber o que seria se fosse aquilo que não foi. O importante para mim é estar presente no presente. Mas eu acho que a função de um oráculo é mais ou menos essa mesmo. Você tem uma vida absolutamente banal, prosaica, cotidiana, com problemas e questões ridiculamente normais. Eu aceito aquelas aulas, eu peço demissão, essa pessoa me ama mesmo? E aí vai consultar um oráculo qualquer. Runas, tarô, mapa astral da Revolução Solar, I Ching, Búzios. E aí faz as suas perguntas e recebe as respostas em forma simbólica. Daí fica lá esmiuçando o que aquela simbologia toda tem a ver com você. E conclui algo, erra ou acerta, e atribui isso a uma sabedoria superior. Não é, é só poesia mesmo. E a gente narra a nossa história futura ou presente a partir daqueles versos. Parece às vezes que a vida assim, sem uma literatura, é confusa, aborrecida, perturbadora. E o oráculo me põe em contato com outro modo de percepção, uma estética diferente, uma outra maneira de enunciar as coisas que de tão presente se tornam invisíveis. Tipo uma farpinha no dedo que a gente não enxerga, mas dói. A poesia das palavras dos oráculos, então, me obriga a ver. A arte não reproduz o visível, ela torna visível, disse o Klee. Na verdade, eu prefiro tirar do oráculo o componente místico,
que pressupõe uma voz divina capaz de enxergar o futuro. Porque para o futuro poder ser visto, ele precisa já estar lá, em algum lugar, pronto e acabado. E eu acho mesmo que eu gosto do que os oráculos me dão de presente, com trocadilho. Eu prefiro simplesmente entender que ali, naquela consulta, eu estou em busca de respostas. E por isso que, inclusive, eu fui ali. E aquela pessoa alfabetizada nessa outra língua vai me falar um poema, me contar uma história. E aí eu consigo me deslocar do prosaísmo que me cega e buscar o sentido daquela história, daqueles versos, de maneira a forçar que eles sejam uma resposta. Mas o meu pé atrás com os oráculos é muito mais palpável e também tem a ver com a literatura, mas exatamente no inverso da Tati. Qualquer pessoa que já teve um mínimo contato com qualquer obra que tenha um oráculo no meio, seja mitologia ou ficção, devia ter o mesmo desinteresse ou o mesmo receio que eu. Porque todas essas obras que têm oráculo, e veja só, são oráculos verdadeiros mesmo, e seguidos ao pé da letra, inclusive às vezes muito claros. A única pergunta que fica a partir dessas obras é se saber do futuro ajuda a escapar do seu destino ou simplesmente o empurra de forma definitiva e até mesmo precipitada para ele. Vou dar alguns exemplos rápidos, nem tão rápidos assim, mas espalhados pelos últimos 3.000 anos de como isso é verdade. Vamos começar lá pela Grécia, onde tinham oráculos, e o mais famoso deles é o de Delfos, que a Tati já citou. Quem sabe a história do Édipo já entendeu o que eu estou falando. Quem não leu, segue aqui o quiprocó da família dos Labidáceas. Laio, rei de Tebas, e Jocasta consultam o oráculo que lhes informa que seu filho mataria o pai. Na real, o Laio já estava amaldiçoado, mas isso é outra história, tem várias versões. Aterrorizados com o vitupério, queria muito usar essa palavra um dia, acho tão chique, eles decidem matar o filho de um jeito muito fofo. Amarrar ele pelos pés num penhasco, no Monte Citeron. Édipo, aliás, significa o de pés inchados. Só que um pastor mesmo, de ovelhas, acha aquele bebê amarrado, salva o menino, que acaba sendo criado como filho dos reis de Corinto, outra cidade. Um dia, é o Édipo, que não sabia que era adotado, que consulta o oráculo, que diz que ele vai matar o pai e casar com a mãe. Ele, que acha que seus pais são o rei de Corinto, foge para Tebas a fim de evitar que a profecia se cumpra. E no caminho até lá, ele mata um cara desconhecido por uma briga bem ridícula, tipo, quem vai dar espaço na estrada para quem. Chegando em Tebas, a cidade está sem rei, porque mataram o Laio, e está imersa numa peste, com uma esfinge na entrada. Quem desvendar o enigma da esfinge vira rei e de quebra casa com a rainha Jocasta. O Édipo desvenda o enigma da esfinge, se casa com a Jocasta e tem 4 filhos. Mais tarde, Tebas novamente está no meio de uma praga e é aí que começa a peça do Sófocles. E o oráculo diz que Tebas só vai sair da praga quando acharem o assassino do Laio. Nessa procura, o Édipo descobre que não só ele é o assassino, como que o Laio era seu pai e a Jocasta sua mãe. É por isso que chama tragédia, gente. Não sei se esse resumo deixa claro, mas toda essa história do Édipo parece confirmar que exatamente por fugir das profecias do oráculo, ele acaba justamente indo ao encontro do seu destino trágico. Cada jogada de búzios, cada tirada de runas me mostra uma possibilidade de organização da minha vida a partir de histórias ou de poemas ancestrais de um povo, de uma cultura inteira que por algum mistério sintetizou as milhares de possibilidades de ocorrências da existência numa determinada sequência. Quando eu tiro as runas de um saquinho, aquela aleatoriedade ganha uma sintaxe, uma combinação específica que eu, no meu esforço sobre-humano de encontrar sentido para o caos, interpreto. Ou seja, em resumo, eu consulto oráculos para, de certa forma, me obrigar a pensar de outras maneiras sobre as coisas que me ocorrem. Eu poderia fazer isso de 1000 outras formas, e eu até faço, na análise, na conversa com os outros, na leitura. Porque é o olhar externo que me encanta, e mais ainda quando é uma historinha que ecoa por séculos e séculos.
A mesma runa que eu tiro para saber se os meus planos vão dar certo é a runa que um guerreiro saxão que queria saber a sua sorte na batalha tirou. Os mesmos versos desse grande poema rúnico foram recitados e interpretados de formas absolutamente diferentes, mas iguais também, porque a resposta sempre depende da pergunta. E as metáforas que são tiradas da vida comum podem ser lidas de mil formas. Olha isso, olha esse pedacinho do poema rúnico anglo-saxão que corresponde à runa cavalgar. Cavalgar parece fácil para cada guerreiro enquanto ele está entre quatro paredes. E é muito corajoso aquele que atravessa as grandes estradas no dorso de um cavalo robusto. O que é um cavalo robusto para mim? Que estradas que eu vou atravessar? Qual é a coragem que eu preciso ter? Cavalgar é um desafio. Que desafio agora que parece fácil, mas não é. E se você tirar essa runa agora, o que será que ela vai dizer para você? Que respostas ela vai te dar? Por isso que é legal que o sacerdote seja apenas o portador do poema, o enunciador, para que as palavras ecoem e ele simplesmente te ajude nessa outra língua. Já que a gente embarcou nas histórias, se você ainda não está convencido do problema paradoxal que saber o seu futuro carrega, vamos para outra historinha, de muitos anos depois do Édipo. Essa história se desenrola na Escócia, no século XI, mas foi escrita pelo Shakespeare e foi encenada no início do século XVII no Globe Theatre, em Londres. Macbeth é um virtuoso general que está voltando vitorioso de uma batalha, com seu amigo, igualmente virtuoso e general, Banquo. No caminho para casa, eles estão numa charneca, que eu sempre achei que era tipo um pântano, mas é um terreno árido e pedregoso, na verdade. Então, se deparam com 3 bruxas que já chegam cumprimentando Macbeth assim. A primeira saúda como Tânia de Glamis. Tânia é tipo barão. Tânia de Glamis é o título que ele já tinha. A segunda cumprimenta ele como Tânia de Cawdor. E a terceira diz: Macbeth, que rei será. O Macbeth fica muito louco com esse plot twist maravilhoso em sua vida. E o Banquo pergunta tipo, ei, mas e eu? E as bruxas informam ao Banquo que ele dará origem a uma linhagem de reis, embora ele mesmo não vai se tornar um. Os dois ficam lá de queixo caído, as bruxas somem e chega então outro Tani, Ross. E nessa hora eu sempre imagino esse barão com a cara do Ross do Friends mesmo, desculpa, gente. Mas ele chega com uma mensagem do rei, dizendo que Macbeth tinha sido promovido a Tânia de Cawdor. Ou seja, a profecia que foi feita se cumpre imediatamente. O que segue é que o Macbeth e a sua mulher, a Lady Macbeth, ficam loucos de ganância e acabam matando o rei enquanto ele dorme no castelo do Macbeth. E o Macbeth vira rei. E é aí que a mão da Lady Macbeth fica manchada de sangue e ela nunca mais consegue limpar. Ela enlouquece. Depois eles querem garantir a descendência e matam o Banquo, vão enfiando os pés pelas mãos e todo mundo morre no final, como deve ser numa tragédia. A pergunta é: sem a profecia, Macbeth teria matado o rei? A profecia é a responsável por criar a ambição em Macbeth, ou ele já era ambicioso e ela só revelou isso, da forma mais cruel possível? Macbeth seria rei se não assassinasse o rei? A profecia empurrou ele para o seu destino? Custava esperar um pouco, já que a primeira profecia veio sem que ele tivesse que cometer nenhuma crueldade? Ou a profecia é uma coisa cíclica, que inclui ela mesma no destino e porque ela foi feita, ela vai se cumprir? Os búzios também têm a ver com histórias ancestrais. Diz o mito que Exu passou muito tempo recolhendo histórias com o povo. Todo tipo de história e as suas resoluções. As histórias que falavam de felicidade, de derrota, de morte, de infertilidade, de perdas, de vitórias, vindas de homens, mulheres, deuses, animais. E depois essas histórias todas foram passadas a um adivinho chamado Ifá. Essas histórias todas estão organizadas em 16 capítulos, com 16 histórias em cada um. Quando um babalorixá, o pai de santo, joga os búzios, ele encontra um número que corresponde ao capítulo e à história que há nele, que pode responder à pergunta de quem se consulta.
Eu de fato gostaria de conhecer cada uma das histórias para que eu mesma pudesse identificar o que fazer. Será que até a ver Oiá se transformar num búfalo e eu mudar de emprego ou levar um pé na bunda? Tá bom, você quer um exemplo mais atual. Eu prometo não ser nem tão longa nem tão trágica. A cena é do filme Matrix 1, também conhecido por O Único Matrix que Presta. Essa cena é legal porque ela resume essas questões, inclusive de forma proposital, porque é um filme que mistura misticismo, tecnologia, futuro e predestinação. E tem uma personagem encantadora e obviamente enigmática que chama Oráculo. Neo é levado até ela. Logo na entrada, a Oráculo diz para que Neo não se preocupe com o vaso. Aí ele, desconcertado, se move perguntando qual vaso e esbarra com o braço, derrubando justamente um vaso que estava colocado sobre um balcão. Em seguida, a Oráculo comenta: "O que vai mexer com você é o seguinte: você teria derrubado o vaso se eu não tivesse avisado?" Esse é o cerne. O cavalo que eu cavalgo, o pé na bunda, algo que o Oráculo proficia. Isso realmente ajuda? Ou você vai ler no seu futuro tudo aquilo que o Oráculo predestinou? Eu gosto da imagem de estar em dúvida entre duas coisas e lançar uma moeda, não para decidir, mas como autoverificação. Cara é tal decisão, coroa é a outra. Você joga, vê o resultado e percebe o que você está sentindo. Se te desagradar, você já entendeu que queria escolher a outra opção e não estava conseguindo perceber. Isso tem a ver com as interpretações. Metáforas e histórias te tocam, sim, em lugares diferentes da razão, e por isso te colocam em contato com algo que você não escrutina apenas com a reflexão. Talvez você não precise ir na cigana. Você precisa só ouvir as histórias desse povo. Mas eu gosto também de inventar oráculos. Eu já disse aqui que eu vejo sinais em tudo, das chaves esquecidas até a corujinha que eu avistei numa cerca na estrada em plena luz do dia, da folha que entra pela minha janela ao liquidificador quebrado. Tudo me comunica algo sobre mim quando eu quero ouvir. Um oráculo de versos, por exemplo, que é assim: eu pego aleatoriamente um livro de poemas na estante. Tá aqui, ó. Peguei a Poesia Reunida da Maria do Rosário Pedreira. Aí eu penso firmemente em uma questão, uma incerteza. No caso, eu estou pensando nesse meu novo jeito de trabalhar que me parece ainda tão assustador. Aí eu fecho os olhos, abro o livro numa página qualquer que vai me dar o rumo. Aí eu abro o poema na estrofe. Batia-me no pulso uma vida vencida, e mesmo que a terra apenas aguardasse o fulgor da manhã para chamar pelo teu corpo, eu tive a certeza de que era sobre o meu que a noite eternamente se abatia. Aí eu tento descobrir o que ele está me dizendo. Uma vida vencida. Isso mesmo, Tati, daquele jeito não dava mais. A noite se abatia sobre o meu corpo. É por isso que eu preciso desse fulgor da manhã, que é justamente esse novo trabalho. Viram? Oráculo da Maria do Rosário Pedreira a seu dispor. Confirma exatamente o que eu quero ouvir. Tem gente que faz isso com versículos da Bíblia, mas poderia ser feito de qualquer modo. Por exemplo, eu posso agora inventar um oráculo dos 4 isqueiros que estão aqui na minha frente. Analisar o jeito que eles caem na mesa, suas cores, para onde eles estão apontando. Porque, na verdade, o que importa mesmo é o jogo da interpretação, o deslocamento do banal. E eu encontro com algo que me obriga a olhar para mim. Eu acho que essas nossas duas perspectivas se encontram, como duas paralelas lá no infinito. Quais são as ferramentas, os subterfúgios, as pistas, os modos que eu tenho de contato comigo mesma, de jogar a luz e criar a consciência sobre o meu percurso nessa terra? Mais do que divinatório, o grande oráculo te propõe: conhece-te a ti mesmo. Frase, aliás, que estava inscrita no pórtico de entrada do templo do deus Apolo, aquele supracitado oráculo de Delfos. Essa é a grande pergunta. E as histórias que eu contei, ou que a Tati contou,
ou que os oráculos nos contam, são as muitas das possibilidades e nos alertam. Não apressa o futuro, ele vai chegar de qualquer jeito. Diário possível mais inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para anarroxo, com 2x, @gmail.com. Para saber mais, entre em diariopossível.com. Bom dia! E você, quer saber o seu futuro?